Olá. Então, eu creio que já estamos ao vivo. Hoje, né, domingo, dia 11 de junho de 2023. No Brasil, dia 10 de junho de 2023. No Brasil, agora são exatamente 18 horas e 28 minutos no Brasil. E aqui, diretamente de Auckland, da Nova Zelândia, aqui é 9 horas e 28 minutos, né? Bom dia, Léo Rossetti. Bom dia. Obrigado aí pela sua participação. Hoje é um dia que nós temos muitos afazeres aqui, mas a gente arrumou um tempinho aqui, né, na nossa agenda aí de afazeres para estarmos aqui dividindo com vocês e aprendermos todos juntos, né? Então sejam todos muito bem-vindos que estão entrando agora. O Léo vai falar aí as pessoas que estão entrando. Eu vi que entrou aqui Seja Amor Produtos, não sei quem é. Deve ser a Grace Avancini. João Freitas Seja também bem-vinda, entrou. Grace. João Vitor de Freitas. Isso, Léo Ribeiro. Ô, Léo Ribeiro. Isso, mas pessoas estão começando a entrar também. Muito bem. Então aí sejam todos muito bem-vindos, a Grace, o João Vitor, né? E também o Léo Ribeiro, juntamente com a família, com a Flávia, com todo mundo aí. O nosso muito boa noite para vocês no Brasil. E aqui nós estamos aqui numa manhã muito fria, né? Sim. 4 graus aqui, mas é 4 graus com muita umidade. Então, pra vocês terem uma ideia, a janela do quarto fica toda molhada, né? Porque a temperatura dentro de casa é uma, Condensa. lá fora, né? E condensa, né? E realmente aqui muito frio, né? Uma manhã muito gelada, mas com nossos corações estão bastante quentes aqui para levarmos aí conhecimento, né? Com lógica, bom senso, razão. Lógico que as pessoas têm os seus pontos de vista. Nós temos 2 perguntas. Uma pergunta primeiro vai ser do Léo Rossetti. Depois nós temos uma pergunta que vem de São Paulo. Depois o Léo vai ler de onde é, quem está perguntando e como é a pergunta que a pessoa nos fez ali, tá bom? Então, quem mais entrou? Léo Rossetti. Vamos lá. Cirlei Matias entrou. Ô, Cirlei, seja bem-vinda. A Grace mandou gratidão, beijo, bom que dia. bom. Muita luz. Obrigado, Muito bem. Grace. Obrigado. O Léo Ribeiro mandou bom dia a todos vocês aí, bom dia. Bom dia e boa noite aí para vocês, né, Léo? Exatamente. Seu xará, né? O Léo Ribeiro, né? Isso, Léo Ribeiro e Léo Rossetti. Isso mesmo. O Leandro Cuiabas, que também entrou. Leandro Kuavski, Spasiba, Karachô, né? Esdênia. John.edu.john. Ô, John entrou aí, seja bem-vindo, John. De onde é que você está falando, John? E vocês podem falar aí a cidade que vocês estão falando, né? A grande maioria que já entrou é de Blumenau, Santa Catarina, né? Aqueles que a gente não sabe, pode se pronunciar aí, fique à vontade. Isso, entrou também a Lígia Arquitetando. Ô, Lígia, que é de Santos, São Paulo, arquiteta aí, né? Uma grande profissional, né? De um grupo de inteligência muito observadora, isso é muito importante, né? Dos detalhes, enfim. Seja bem-vinda. O John falou que ele está falando de Caldas da Rainha, Portugal. Ô, John de Caldas da Rainha, que saudade aí dessa malta maravilhosa. Muito obrigado aí. Um abraço para todo mundo da Caldas da Rainha, o José Lucas também, né? E aí eu já lembro do Leonor e do João, que é do Oeste ali, né? Também, que fica inclusive em Alcobaça. Então, olha, um beijão grande no seu coração, um abraço para todos aí de Caldas da Rainhas aí de Portugal. Muitas saudades aí de toda essa malta maravilhosa aí, das comidas, do calor humano dessas pessoas que tiveram sempre um carinho muito especial comigo, né? A Denise lá do Algarve, lá em Portimão também um grande abraço, enfim, a todo o pessoal que, né, que nos acompanha aí de Portugal. Isso, entraram também Daniela Bueno, David Araújo. Ô, Daniela Bueno, David Araújo, o homem do INATO, do Instituto de Evolução Humana, o filho do JF, né? Vitória Helena. Vitória Helena, tá certo, seja muito bem-vinda também, né? Essas pessoas aí todas que estão falando, você coloca a sua cidade, né? E temos mais gente ali? Temos sim, Daniela mandando boa noite, Daniela. Boa noite. Ana Luísa Weber. Ana Luísa Weber, muito bem, seja bem-vinda. Mara Proncaglio. É a Mara Roncaglio, Roncaglio. italiano, né? Mara, seja muito bem-vinda. Buongiorno. Buongiorno. Beatriz Kreger. Ô, Beatriz, a grande terapeuta lá do JF, né? Grande pessoa, minha amiga, né? Minha fiel escudeira, né? E você também, que gosta muito, né? Da Beatriz ali. Muito legal, Bia, seja bem-vinda aí.
Certo. O John fala, sou amigo da Lourdes Mata. Lourdes Mata, sim. Inclusive, quando eu estava, John, em Portugal, eu tinha chegado muito cansado do voo, né? Minha primeira vez, né, em Portugal, e tinha acabado de chegar, e o José Lucas me pegou depois na pousada e disse, vamos almoçar, e depois nós vamos, se você quiser, eu te levo lá para nossa estudo mediúnico, né? E aí eu fui, não conhecia ninguém, né? Tampouco não conhecia ninguém. E aí quando chegou lá, tivemos vários, vamos dizer assim, tivemos várias participações mediúnicas. Numa das primeiras foi com a Lourdes Matas, né, que faz, acho que judô, ninguém nem sabia. Uma pessoa, um espírito apareceu e disse, até depois o José Lucas foi atrás, né, saiu até de um dos livros do José Lucas em Portugal, onde ela, eu acho que ela faz alguma coisa de judô, de karatê, não sei, e era um presidente que tinha desencarnado da Federação Portuguesa de Judô. Foi muito interessante isso, dentro de tudo que aconteceu mediunicamente naquele dia, né? Que ficou na nossa memória no ano de 2013. Muito obrigado, um abraço também para Lourdes Mata, para todos aí que estão nos assistindo em Portugal. Certo, entrou também Breira Ótica. A Breira Ótica, é uma ótica de sucesso em Blumenau, você não pode deixar de ir, que é a Lorraine Maia, que é a pátina do Cleiton Delatea, o meu amigo Cleiton Delatea, muito bem. Certo. A Daniela Bueno fala que está falando de Goiânia, Goiás. Goiânia, Goiás, que saudade, olha, Daniela, daquele arroz com frango e açafrão. Adoro essa comida aí de Goiânia, Goiás, saudade de Goiânia. Fui muitas vezes fazer seleção, aliás, o JF, né, fazer seleção em Goiás. Muito obrigado aí e um abraço para todos aí de Goiânia, Goiás. Certo. Boa noite para Ana Luísa Weber, mano, boa noite. Evandro Zanella também entrou. Evandro Zanella, grande Evandro Zanella, olha, também é do seu grupo, da sua variável aí, viu, o Evandro Zanella. Um abraço para você, Evandro, para toda a família aí, seja bem-vindo. Isso, entrou também a Eunice Cipriano. A branca encardida Nice Cipriani, um beijão. Olha aí para você, para a filhota, para Débora, tudo bem por aí, né, em Blumenau. Entrou também Marcelo Rosenbrock. Marcelo Rosenbrock, esse é o ícone do programa de Projeto Identidade Eterna, é o ícone ali, o nosso baluarte. Que legal, seja bem-vindo. Uma boa noite para vocês, bom dia para nós, né? Sim. Agora são 9 horas e 36 minutos e a gente vai dar início aí. Chegou mais alguém, a gente vai falar aí e vamos já começar. Certo, Eunice Sarmento, mano, boa noite. Eunice Sarmento, seja bem-vinda. Daniela Bueno, arroz, frango e pequi. E pequi, isso mesmo, eu tinha esquecido do pequi. É isso aí, Daniela. Goiânia é muito bom essa comida. Eu comi não só em Formosa, em Goiânia, mas eu comi em Formosa, que fica na cidade satélite ali de Goiás, no entorno de Brasília, né? Lá com ele era ex-prefeito, que era o Neném, que era dono da Itália Design. O JF fez uma consultoria naquela época, né? Faz muitos anos isso, faz mais de 20 e tantos anos. Mas eu sempre gostei dessa comida aí de Goiás, é muito maravilhosa. Lorraine Maia entrou agora diretamente pro perfil dela. Marcelo Rosenbrock manda boa noite aqui, bom dia aí. Bom dia aqui. Cleiton Delaterra. Ô Cleiton, que bom. Cleitão aí, ó, meu amigão. Rosane.nb. Rosane, seja bem-vinda, Rosane de Blumenau. E a Joana, né? Joaninha, né? Que não é o Joaninha, a minha filha, mãe dos netos aí, dos meus netos aí também, né? Dos netos do JF, né? Então, muito bem, vamos começar então, vamos dar início, né? Mais alguém entrou aí? Vamos. Aline Abastos. Aline Abastos, você está falando de onde, Aline? Seja muito bem-vinda e agora vamos dar início, sim, vamos dar início a nossa live de obsessão e auto-obsessão, ou auto-obsessão e obsessão, né? Temos duas perguntas, vamos fazer a primeira, eu não dou privilégio a ninguém, você sabe disso, né? E o JF muito menos, né? Mas, como você fez a pergunta para mim primeiro, então depois vem a outra pergunta que vem de São Paulo. Então vamos lá, Léo Rossetti, pergunta e a gente vai tentar responder se soubermos. Eu entrei na fila também. Ok, muito bem. Certo. Pergunta seguinte: os obsessores podem obsidiar uma outra pessoa para nos atingir? Se os obsessores podem se utilizar de uma outra pessoa, sim, Léo Rossetti, e a todos. Durante essa nossa caminhada de 36 anos ali
na doutrina espírita, né, nessa doutrina científica, né, filosófica, e que muitas pessoas no Brasil, infelizmente, lidam com ela como se fosse uma religião, porque a questão da religião é o religare, né, você com, como diz o Evangelho de Jesus, como diz o Velho Testamento, até no Velho Testamento tem isso, como no Novo Testamento, que o importante não é você estar nas sinagogas, estar nas igrejas muradas com material, mas sim você estar no seu coração contido nesse religare. Então, essa questão desse time de 36 e poucos anos aí na doutrina espírita, eu já vi de muita coisa, né? Já vi muitas pessoas que estavam, os obsessores pegavam até nos filhos, ou pegavam no parceiro ou na parceira, ou pegavam em alguém no trabalho para lhe atingir. Por quê? Como é que acontece isso e por que eles fazem isso? Por que não vão diretamente em você? Essa é uma outra questão. O que eu aprendi na vida é que são as perguntas que movem o mundo e não as respostas. Então, tanto que o Livro dos Espíritos ele é feito de perguntas e respostas. É Allan Kardec, o grande codificador, fazendo perguntas, né, e obtendo as respostas da espiritualidade. Por isso que é a doutrina dos Espíritos. É o livro dos Espíritos, ok? E aí que foi nominada de doutrina espírita, né? Então, vejam bem, por que então uma pessoa ela vai ser atingida por outra pessoa e não os espíritos os obsessores, os irmãozinhos revoltados, equivocados, vão se aproveitar disso? Muitas vezes são inimigos de outras vidas, muitas vezes não são inimigos de outras vidas. Não existe regra, não está escrito em pedra. Às vezes são pessoas, espíritos mesmo, que você convidou pelo seu estado psíquico, pelo seu estado de mágoa, seu estado de ressentimento, seu estado de que você está passando, e você atrai pela mesma sintonia, pelo mesmo diapasão. Então vejamos bem, quando um espírito ele não está diretamente obsidiando a pessoa e está usando de tabela pessoas que não gostam, ou pessoas que estão magoadas com você, ou pessoas que estão chateadas por algum motivo que você está fazendo algo que elas queriam que fizesse do jeito que elas querem, não é? Então aí o que é que acontece? Por que ele não está conseguindo? Porque você realmente não está dando atenção. Você não está entrando na mesma vibração. Você está melhorando. Isso quando acontece é porque você está passando de uma linha. Existem várias linhas. E quando a gente está perto de uma linha ali que a gente vai pegar uma outra parte da nossa vida, porque nós nos esforçamos, porque nós estamos buscando o nosso melhoramento contínuo, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer que os espíritos já não conseguem entrar no nosso diapasão. Eles já não conseguem entrar na nossa vibração. Eles já não conseguem nos atrapalhar. Porque nós estamos fazendo o contrário daquilo que eles sugeriam. Não faz não. Queima essa pessoa. Aí em Portugal, viu, John? Queimar quer dizer falar mal, fazer um boato, denegrir a imagem de certas pessoas. E muitas pessoas que estão dentro da doutrina espírita, ou se dizem espírita, ou querem ser espírita, ou aprender alguma coisa com o espiritismo, jamais deveriam, vamos dizer assim, maliciar ou falar mal de uma pessoa, porque tem um ditado muito grande que eu sigo há muito tempo na minha vida. Eu acho que desde que mesmo quando eu fui ateu durante 3 anos, né, na minha vida, isso aí fez parte da minha vida, que é o ruim por si só se destrói. Não precisa ninguém apertar o botão, não precisa ninguém falar mal ou denegrir a imagem, porque quando nós fazemos, né, falando de alguma pessoa e a pessoa acatar aquilo, não. A caridade moral que ensina a irmã Rosário, né? Ali no Evangelho segundo o Espiritismo, caridade moral, caridade material. A caridade moral também consiste não só em você não dar bola para aquilo, botar as 3 peneiras de Sócrates, mas você procurar pessoas que têm intimidade. Ô, Léo, isso que estão falando de você, o que é que você acha disso? O que é que você tem a dizer de que você falar uma coisa porque você está sendo o obsessor, seja, por exemplo, do Zé Araújo, né? O obsessor, não meu, mas o obsessor do conhecimento, o obsessor do que eu possa trazer, do melhoramento, até o meu próprio obsessor mesmo. O que é que ele vai fazer? Como eu não estou entrando na sintonia dele, eu estou numa outra vibe, eu estou numa outra sintonia, num outro momento, e ele vai usar pessoas que estão chateadas comigo, pessoas que estão magoadas, pessoas que estão querendo, pelo orgulho, me ver cair, me ver fazer coisa, mas a pessoa não vai cair porque você quer, a pessoa cai se ela quiser. Então a auto-obsessão, vinda de não é nem auto-obsessão, a obsessão de vinda através daqueles que estão nos cercando para nos atingir, é porque a gente já está melhorando. Esse é um sinal de que nós estamos já passando de alguma linha, ou próximo de passar de alguma linha evolutiva de melhoramento, de caminhos mais abertos.
E aí, o que ocorre? Usam até pessoas que estão convivendo com você na mesma casa para fazer uma pequena implicância, para fazer algo que você não gosta. Às vezes a pessoa parece que chega irritada, a pessoa chega na sua casa, joga as chaves do carro, a pessoa procura cobrar coisa a você, ou você também pode ser um instrumento de estar obsidiando alguém. Também vamos colocar o outro lado agora, né? Você pode estar obsidiando alguém, você pode estar começando a ficar enervado, você chega em casa e aí para o John em Portugal, as pessoas de Portugal, que a linguagem é outra, né? Seria assim, nervosas, né? Agitadas, irritadas, sem ter motivo de ter aquilo, é porque tem alguém fazendo isso para você infligir essa energia dentro de casa, para você tirar aquela pessoa que já não consegue ser atingida pelo obsessor do sério, que ela se manifeste de uma maneira que muitas vezes, a mais das vezes, nós achamos que nós estamos certos, né? E aí essas pessoas que acham, não, eu estou certo, comigo é assim, o meu ponto de vista é esse, e aí o que ocorre? Ocorre que a pessoa é usada, por exemplo. Não só pessoas, mas, por exemplo, quando a gente está numa outra linha e o obsessor quer furar o pneu do carro, quer que a gente ultrapasse um carro para resolver perigo, e não consegue mais fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a pessoa dentro do carro nos irritar. Vai fazer a pessoa dentro do carro fazer coisas que a gente não quer, dizer coisas que nós não queremos. Então, é muito ampla essa questão da obsessão, né, e da auto-obsessão. Nós estamos em tempos que mudou. Muitas pessoas seguem ainda. Ah, não, mas não temos que seguir. Não. Eu sigo muito Kardec, Jesus e o que tem lógica. Agora, tem muita coisa que já, de livros que foram psicografados mesmo, que já estão sendo ultrapassadas, porque os mundos, as colônias, tudo isso está sendo modificado. E também os obsessores, coitados, eles não têm forever, né? Para sempre você vai ser obsessor. Não, eles também estão reencarnando. As coisas estão se modificando, a gente não pode parar a cabeça naquilo, aquilo, é desse jeito forever, né, para sempre. Não é, as coisas estão mudando, cambiando, change, né? E swap, aquilo vai saindo de um lugar, vai para outro, então é assim, não é? Ok? Eu espero ter respondido a você, Léo. Sim, muito obrigado. Deu para compreender, né? Deu sim. Então, vamos lá, entrou mais algumas pessoas, depois também já vamos para a próxima pergunta, e você também pode fazer a sua pergunta depois que eu responder as outras perguntas, lógico. Certo, vamos lá então. Entrou primeiro a Aline Abasto, falou que está falando de São Paulo. São Paulo, Aline, que bom. Aí Um abração. entraram também aqui Rosimar Schock. Ô, Rosimar Schock. E aí? A Ju Porto. A Julinha Porto. O Eduardo Stalin. Eduardo Stalin, que não é da Cunha. Isso. Aí PP Cavalcante. Ah, Pepe Cavalcante é sobrinha, minha sobrinha do JF, né? Aqui, olha aí, a Patrícia. Ô, Patrícia, que bom, minha filha. Tá falando de Blumenau, deve estar de Blumenau. Então aí o John, que tá lá em Portugal, espero que tenha nos entendido a nossa linguagem aí, né? E o Léo te respondeu a pergunta do Léo, que foi sobre se um obsessor pode usar outras pessoas para nos obsidiar, né? Porque independente se você é crente, católico, espírita, budista, ou você é ateu, ou você... Isso independe, os espíritos existem, não tem essa questão, os espíritos estão por aí e existem, né? Tá certo? Agora vamos então para a próxima pergunta. Quem, de onde e qual é a pergunta, Léo Rossetti? Temos uma pergunta de Tereza, de Taubaté, São Paulo. Tereza TT, né? Taubaté, São Paulo. Tereza, muito obrigado, um abraço aí para você que está falando de Taubaté, São Paulo. Eu não conheço Taubaté, já passei próximo ali, não é? Mas não cheguei a entrar em Taubaté, São Paulo. Certo, e a pergunta é a seguinte: as inabilidades dos GNIs, personalidades, podem ser uma forma de auto-obsessão? Poxa, então isso já quer dizer que a TT de Taubaté já deve ter acompanhado o JF aí, né? E eu acho que no princípio início da nossa live de auto-obsessão, a gente falou que ia falar dos grupos naturais de inteligência, né? E acabamos não falando muito bem, viu, TT? Muito obrigado pela pergunta difícil, mas vamos tentar responder. Bem, as inabilidades dos grupos naturais de inteligência podem se tornar uma auto-obsessão? Sim. Isso faz sentido, eu vou dizer por quê. Vamos aqui classificar rapidamente, né? Quando eu digo classificar, não é fechar, não é padronizar, porque eu não gosto de padronização. Aprendi muito com o JF que tudo é aberto, o conhecimento é aberto, nada está fechado, nada está escrito em pedra, tudo pode evoluir e sofrer evoluções. O que nós vamos falar agora, para quem não está
para quem não está por dentro da descoberta natural que fez o JF, que também vive aqui dentro de mim, mas quem está falando aqui é o Zé Araújo, que é espírita. O JF ele não está ligado a nenhum cunho religioso, fez uma descoberta fantástica, que já foi comprovada, inclusive, através do Livro dos Espíritos, ele consegue comprovar muita coisa, né? Então vejamos bem, para contextualizar e fazer uma melhor resposta, vamos primeiramente falar das 3 inteligências. Então assim, ó, as pessoas que fazem parte da inteligência ativa, por exemplo, elas podem, nas suas inabilidades, ter uma auto-obsessão? Sim. Principalmente as pessoas ativas que estão num momento não muito legal. E aí o que é que acontece? Ela não precisa nem de obsessor, porque ela está se irritando com facilidade. Ela, quando uma coisa dá errado, que ela criou uma expectativa que vai ser daquela forma, daquele jeito, aquilo dá uma explosão. Não precisa nem de obsessor, até o obsessor corre nesse momento, porque a pessoa fura o pneu, a pessoa, ai meu Deus, aliás, blasfema, meu Deus, não, olha aí, eu tô só uma azarada, um azarado, não sei o quê, olha aí, ó, a pessoa tá, olha a energia que a pessoa está promanando para o universo e em torno de si, não é? Dentro do seu próprio automóvel, carro, moto, bicicleta, não sei, e às vezes ela não para pensar, peraí, olha só qual é a diferença quando a pessoa está mais equilibrada. Quando ela está desequilibrada, as pessoas da inteligência ativa vai ter uma super irritação, blasfêmia, raiva, vai bater no carro, vai quebrar, vai fazer assim na moto, mas aí ela não para pensar. E aí as pessoas se dizem, o que você aprendeu com o Espiritismo? Eu pergunto para as pessoas. Por quê? Léo, o que é que ocorre? Ocorre que se eu pensasse assim, peraí, esse pneu furou, vai ver que é para me atrasar e para me proteger de alguma coisa. Olha só, esse pneu furou também porque eu não cuidei desse pneu. Eu podia ter trocado, esse pneu está muito velho. E se o pneu é novo, alguma coisa acontece ali. O que é que a gente tem que fazer com as coisas que nos acontecem? Não é que existem imperfeições nas coisas que nos acontecem. Acontece que as imperfeições estão em nós, na vibração que nós estamos emanando para o universo, no que nós estamos devolvendo na vida. Então, as pessoas da inteligência ativa podem ter um processo de muita irritação e de explosão por conta do timing que foi cortado. Porque o que é mais importante? Quais são as inabilidades das pessoas da inteligência ativa? Caracteristicamente, pressa, impulsividade, irritação, não é? Auto-irritação, não querer perder tempo, nem um segundo, nem um time. E a vida, quando a gente não quer perder tempo, nós acabamos perdendo tempo com essa questão de querer não perder tempo. Não é verdade? Ok, ficou um pouco meio confuso, mas é para você pensar mesmo, vocês pensarem. Agora, já as pessoas que estão na inteligência emocional, elas podem ser, nas suas inabilidades, ter uma auto-obsessão, sim. E quais são as inabilidades das pessoas que estão na inteligência emocional? Ciúme, orgulho exacerbado, chamar atenção, problemas com rejeição que não existe, que não está sendo nem rejeitado nem rejeitada, mas a pessoa disse um não, ou a pessoa foi sincera com as pessoas. Quando a pessoa é muito sincera com as pessoas emocionais, acabam, em vez delas dizer assim, que bom que foi sincero, não, está contra mim, sabe, aquilo ali. Então, vejam bem, então as pessoas da inteligência emocional podem ser seu auto-obsessor quando elas estão auto-melindradas, se melindrando por qualquer coisa, não me toque, aquilo foi para mim, aquilo foi comigo, aquilo está dizendo para mim, por que fez isso, por que está fazendo isso? Tudo isso pode ocorrer com as pessoas da inteligência emocional. Lembrando, né, recordando que no estudo do JF, né, na descoberta das inteligências naturais humanas, inato com THU, são 4 grupos naturais de inteligência ou personalidade dentro de cada base natural de inteligência. Na inteligência ativa nós temos 4 personalidades, 4 GNIs, 4 grupos naturais de inteligência. Na inteligência emocional, mais 4 personalidades, 4 grupos naturais de inteligência. E agora nós vamos falar um pouco na questão das pessoas que fazem parte da inteligência racional. Olha só. E aí, você diz assim, não, mas eu acredito que as pessoas da inteligência racional não são não vão fazer auto-obsessão. É o que você pensa, meu querido, minha querida. Aí é que está. É uma obsessão muito mais fascinada, que vai ter uma auto-obsessão de autofascinação, no ponto de vista. Vai ter uma questão de que vou fantasiar muita coisa que não existe. Vou fantasiar uma... Olha só o que as pessoas da inteligência racional... Eu posso fantasiar algo, uma imaginação, uma realidade paralela que não está existindo e que nem vai existir. Eu posso achar que fulano ou ciclano está fazendo isso, pensando aquilo, que aquela resposta foi por causa daquilo, e nada disso está acontecendo. E eu vou perder energia, tempo, vou me desgastar, porque eu vou ficar com aquela fantasia na cabeça, aquele fantasma
O que seria um fantasma? Não sou um obsessor. Não. Fantasma que eu criei para mim mesmo. Como é que é o fantasma? Não respondeu um e-mail, fulano não mandou a coisa, a fulana não me respondeu, a cicrana não me coisou, o meu namorado, a minha crush não respondeu. Eu já começo a imaginar um monte de coisa. Ou eu quero ter razão dentro da minha lógica, que também, quando eu quero tudo tem lógica, minha lógica é minha lógica, isso também é uma auto-obsessão. Porque eu vou querer que as pessoas dancem a cartilha. E uma outra pior auto-obsessão que existe nas pessoas racionais, não vou contar para ninguém, tá? Só para vocês aqui, tá? Só para vocês aqui. É a questão da manipulação inconsciente. Quando os grupos que fazem parte do racional começam a manipular as pessoas para fazer aquilo que eles querem, o que eles acham que é o certo, mas mesmo assim, mas é o certo para ele, mas não é para outra pessoa. Eles acabam se auto-obsidiando nisso. Tem que estar aberto, eu tenho que entender o outro. Essa descoberta que o JF fez, ela é maravilhosa. Ela traz para o espiritismo, ela traz lógica para a reencarnação, ela traz lógica para as coisas do dia a dia, para nós nos compreendermos, mas o que é mais ensinado por Divaldo, por Chico, pela espiritualidade, é que não é só para a gente se compreender, é para compreender os outros. Não é? Quando Allan Kardec prenuncia na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que ele pergunta, né, como é que a gente pode, o meio prático objetivo de a gente se desvencilhar do mal e não ser perturbado e conseguir lutarmos, conseguindo, não é? São várias linguagens que se usam, tanto em Portugal como no Brasil, nas novas editoras, e mais em fundo de plano e background, quer dizer, como é que nós podemos, né, no meio prático assim, o que é que a gente pode fazer? E a primeira resposta da questão 919 é: conhece-te a ti mesmo, pleonasmo. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. E depois vem o Santo Agostinho ali, dando o próprio exemplo de como ele fazia e como ele fez, né? Responderam na 919A. Agora, eu vou abrir aqui um pouco também os grupos naturais de inteligência, porque senão a TT lá de Taubaté que nos perguntou vai dizer: mas podia falar um pouco das personalidades. Rapidamente nós vamos falar, tá certo? Então vamos lá, na inteligência ativa, as pessoas que fazem parte do continuador ativo, né? Como é que ela pode ter essa auto-obsessão nas suas inabilidades? Bem, você tem que fazer o curso lá no Inato, né? De Brusque, de Blumenau, lá com o pessoal, toda a equipe do JF, né? Da Grace, do Rodrigo e do David lá em Brusque, ou em Blumenau, toda a equipe lá com a Eunice, a Daisy e o Eduardo e a Gabi, todos nossos instrutores maravilhosos que nós temos lá no Inato de Blumenau, aqui em Nova Zelândia, né? Aqui em Auckland, através do Léo Rossetti, através da Letícia Bernardes, através de toda essa malta maravilhosa aqui. Mas, todavia, porém, eu vou falar de algumas só inabilidades junto que pode gerar obsessão, tá certo? E tem muitas outras, mas o tempo não é... demandaria um curso sobre isso, né? Okay? Então vamos lá, o continuador ativo, o que é que vai ter ali? Primeiro que é, a primeira auto-obsessão dele na inabilidade é a teimosia em permanecer em relacionamentos, ou seja pessoal ou profissional, uma teimosia que não adianta o anjo da guarda vir, porque depois que o continuador ativo fecha a couraça, o amigo, a amiga pode falar, mas não entra. Só entra na hora que eles... e pode demorar, ok? Então eu começo a exigir muito dos outros e passo a exigir pouco de mim. Isso também é um outro auto-obsessivo do continuador ativo. 2 toques para cada um. Né? 2 toques para cada um, não se acidente aí, ok? Tá muito frio, então o Léo tá querendo se mexer, porque é 4 graus aqui, né? Com umidade é muito frio. Muito bem. E aí depois nós temos o quê? O futurista ativo. Qual é a auto-obsessão do futurista ativo? Né? Vou colocar 2 tópicos também, né? Ao sabor das emoções de hoje, mas tem muitas outras coisas. Mas os principais, vamos dizer assim, para a pessoa que é futurista ativo, é a língua. Caveira, tem um monte de caveira que pergunta assim: caveira, quem te matou? A língua! Porque o futurista, ele não se contém. Não, só pra ti eu vou falar, tá? É segredo, mas... Então, se é segredo, é pra quem vai falar pra ti. Então, isso aí, tem que ter cuidado, porque eles podem perder a sua energia dos seus planos, perder a energia de outras coisas, mas não é muito diferente da inteligência racional. O futurista ativo também tem a questão da fantasia, mas é muito rápido, porque ele nem vai averiguar o sonho que eu tive, já mistura sonho com tudo, já mistura um monte de coisas, já acha que está acontecendo aquilo, já quer responder o que... Aliás, o anjo da guarda está querendo intuir o futurista ativo e tem dificuldade, porque o futurista ativo... então é isso, xícara preta, vaca preta e... não tem nada a ver com isso, tá certo? Isso é
cuidado, não é? Be careful, take care, tenha cuidado com as interpretações muito rápidas que faz o futurista ativo. Então seriam esses dois tópicos. Já os fazedores, as pessoas que fazem parte, né, do GNI fazedor, qual vão ser os dois tópicos ali obsessivos? O primeiro tópico obsessivo é querer que as coisas aconteçam do seu jeito, do jeito que você planejou, né? Uma planificação, né? Para vocês que estão em Portugal, uma planificação, um projeto de, minha parceira, meu parceiro vai ser desse jeito, vai mudar, as coisas aqui vão mudar, e eu não estou fazendo nada, e eu estou criando uma expectativa, mas eu estou achando que aquilo vai acontecer, e não vai acontecer, porque as pessoas não pensam como vocês, as pessoas são outras pessoas. E uma coisa que falta muito na inteligência ativa é que os fazedores, eles são fantásticos, mas tem uma coisa muito em relação a isso, a expectativa que criam. Ah, não, mas eu crio expectativa porque o outro me mostrou isso. Não. É o que você está vendo, é a sua ótica. Então, a recomendação é, para todos os ativos, estudar muito mais a si mesmo, mas principalmente estudar os outros. O segundo tópico das pessoas que fazem parte dos fazedores isso também é muito preocupante, é que eles não são como as pessoas futurista racional, futurista ativo e otimistas que precisam de uma admiração, precisam de um feedback, não. Mas eles têm, quando uma pessoa gosta deles, ou elogia eles, ou dizem que gostam deles, né, assim, parece que eles querem manter aquilo, mesmo que eles não queiram nada com ninguém, com essas pessoas. Mas parece que eles têm, aquilo parece que deixou eles, não é que eles ficam cegos, mas eles não conseguem mais enxergar mais nada, não conseguem enxergar a si mesmo. Então tem que tomar cuidado com isso, as pessoas que fazem parte do fazedor. Agora, nós temos ali o último, né, os intimidadores. O que é que os intimidadores têm? Quais são os dois tópicos que eles têm que cuidar? Primeiro, que os intimidadores eles podem ser autodestrutivos. Então, eles têm que ter uma conta do que eles falam. Eles têm que, realmente, a espontaneidade não é algo ruim, mas vai se tornar ruim se o intimidador não filtrar o que ele quer falar. Seja em qualquer ambiente, eles vão falar, aquilo é verdade, aquilo é autenticidade, mas as pessoas não estão preparadas para isso. E isso aí pode ser usado contra ele mesmo. Os intimidadores têm que ter cuidado com isso aí. E um outro tópico dos intimidadores é a questão isso é uma auto-obsessão, de se arriscar, de não conseguir ver os riscos, de aceitar desafios, de ser, vamos supor assim, você não consegue, ou você tem medo, ou você, aí aquilo dá uma coisa, ele vai lá fazer uma coisa que vai ser contra si mesmo. Então isso aí os intimidadores têm que tomar cuidado. Todos, não importa se é homem ou mulher, tem que tomar cuidado. E isso aí também tem um outro lado, quando o intimidador ele gosta de alguém ou está num casamento, ele se deixa ficar para trás, faz tudo que as pessoas querem e vai perdendo as suas energias, vai perdendo as suas habilidades. Então tem que ter cuidado com isso. E aí vamos agora para a inteligência emocional. A inteligência emocional, acho que são 4 grupos naturais de inteligência. Vamos começar pelo continuador emocional. O que pega no continuador emocional? Primeira coisa que pega no continuador emocional é aquela questão de... eu finjo que estou aderindo às coisas, finjo que estou gostando, isso aí é obsessivo, porque você está fingindo, mas lá dentro você está dizendo não. Então, cuidado, porque o controlador emocional pode se sentir rejeitado ou rejeitar muitas pessoas, as duas coisas, mas no fundo, o controlador emocional, ele não, quando ele está com a auto-obsessão, ele não aceita crítica de ninguém, nem de amigo, nem de ninguém, e que o mundo todo está errado e eu estou certa, e eu estou certo. Isso aí é uma auto-obsessão que o controlador emocional tem, porque aí parece que, principalmente se não ele está desagrupado, né? Existe isso sim. O controlador emocional pode ficar desagrupado. Eu posso estar numa família, com filho, com mulher, com tudo, mas eu estou desagrupado. Eu estou ali, mas estou fora também. E aí isso é uma auto-obsessão muito grande. São esses dois tópicos que o controlador emocional tem que cuidar. Esse desagrupamento, que não aceita crítica, porque desagrupou as pessoas que são amigas, não querem mais escutar ninguém. E aí é um processo auto-obsessivo, não precisa nem de obsessor nesse sentido, ok? E depois vem o neutro emocional. As pessoas que fazem parte do neutro emocional, elas têm 2 tópicos ali que eu vou falar hoje. O primeiro deles, o neutro emocional tem que tomar cuidado, é a autossensibilidade e vitimização. De se vitimizar, de se achar que está triste, se achar que agora eu sou culpado, se aconteceu aquilo foi isso, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Não existe isso, o passado já passou. Não é? Então é parte, né? Não é? Já passou, não é agora. O importante é o que eu estou fazendo agora. Então os neutros racionais, o neutro emocional tem que ter cuidado com essa questão da auto-vitimização e da culpabilidade
autoculpabilidade, que isso é uma porta para você se auto-obsidiar e fechar na sua amígdala cerebral um campo que você não sai, outside, você não consegue ficar, né? Ok? E um outro ponto para o neuroemocional muito forte, que isso pode ser auto-obsessivo, é se achar que não tem aquela capacidade toda, se achar que não vai conseguir. E quando eles ficam, isso acontece muito quando eles ficam agitados, que tem uma pressãozinha de nada que é normal. Essa pressão tem que existir, senão o neuroemocional tem que viver lá no Tibete. Aí ele começa, aí eu já não sei que botão apertar. Aí parece que agora isso aí pode dar uma auto-obsessão. Então eu tenho que estar sempre, que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu já crio, isso é uma saída, eu já crio isso na minha cabeça, ok? Muito bem. E depois nós temos do neuroemocional, nós temos ali, o neuroemocional, vem aí o grupo que nós nominamos de disponíveis, né? O disponível. O disponível são aquelas pessoas que estão pensando muito nos outros, que era para fazer isso, né? Mas quando eles estão alto, na inabilidade deles, exatamente é do seu espírito, é do homem velho que vem nessa base para poder ajudar, para ser grato, tudo. O que é que eles podem fazer? Quando eles estão, uma inabilidade fantástica é o rancor e o ressentimento, que gera o quê? Gera um espírito de vingança. E as vinganças, às vezes, são tão inconscientes, como é um grupo que não conhece a si mesmo, porque conhece todo mundo, olha que habilidade, conhece todo mundo, sei a necessidade de todo mundo, sei mais ou menos como todo mundo está fazendo. Até você querer enganar um disponível, só se você for uma pessoa que souber, como o JF, né? Ou enganar, para você enganar um disponível, você tem muito conhecimento, mas quem vive com eles e que eles conhecem tudo sobre as pessoas, porque para enganar um disponível, ele não tem que conhecer você. Mas se ele convive com você, ninguém engana um disponível. Então, a pessoa está se passando por, me desculpe, por idiota, mas só que o disponível, ele se vinga com pequenas coisas. Até inconscientemente ele acha que até não está se vingando. Então, a auto-obsessão que ele vai ter é que ele vai ficar com aquele ressentimento, ele não perdoa, ele diz que perdoa, mas tu vai me pagar agora. E aí pode botar coisa na comida da pessoa, para a pessoa passar mal. E isso ele faz, ele não tem consciência que fez. E se ele não tiver nenhuma religião, porque não adianta um disponível dizer, eu fui crente, eu fui da igreja, mas tu é da igreja, mas tu põe coisa na bebida da pessoa, para a pessoa tomar, tu põe coisa na comida para a pessoa fazer mal, né? Ok? Então, tudo isso pode acontecer, o disponível pode fazer. Então, o primeiro ponto é esse ressentimento que eles têm que varrer. Principalmente se conhece o espiritismo, se está aqui é porque conhece, ou é espiritualista, ou está aqui porque sabe que é verdade que nós estamos falando. Agora, o outro ponto que o disponível tem que cuidar, principalmente, é a questão de querer essa pressa exacerbada de querer resolver as coisas. Isso é um ponto crucial, porque eles podem ficar ali de querer saber logo, de querer fazer logo o conhecimento, de querer colocar essa pressa toda, pode fazer com que não entre nada na cabeça deles e eles sejam o auto-obsessor de si mesmo, e aquilo parece que não entra mais, ou eu só sei aquilo feito papagaio que eu estou repetindo do que eu vi, do que eu escuto, mas eu não estou saindo nada da minha essência. E tem muita coisa para sair do disponível, com certeza. Isso aí eu não estou dizendo para você ou para aquele, porque tem pessoas que falam assim, isso foi para mim. Não. Eu nem sei para quem eu estou falando. Eu estou aqui falando do conhecimento, né? Da pergunta que foi feita da Tereza, né? De Taubaté, São Paulo. Mas vamos dar continuidade. Então, o último grupo que nós vamos falar do emocional, nós nominamos de diferente. E como é que acontece isso, a autoobsessão? Qual é a inabilidade do diferente que gera a autoobsessão? Primeiramente, é a questão que quando eles estão... O primeiro ponto disso aí é a questão de ser do contra. E isso é tão inconsciente que eu fico contra tudo aquilo que eu crio expectativa. Porque eu crio... não é parecido com o fazedor, mas seria um modo operante. Lá tem um fazedor, tem um diferente, parecido, mas não é igual, porque o diferente, aquilo é muito forte. Se não aconteceu aquilo, uma pessoa não disse aquilo que eu quero ouvir, ou aquilo que eu crio expectativa, eu começo a ficar contra. Eu começo a querer achar defeitos, eu começo a querer achar coisa para deixar de gostar, ou para poder botar a minha opinião. Então isso é muito forte, e o diferente tem que ter cuidado com isso. Porque cada palavra que alguém escrever num texto ou disser, eu pego aquela palavra, aquele detalhe, e esqueço todo o resto que é de bom. Então... tem que tomar cuidado diferente, tá certo? Em relação a isso aí. A questão do contra, que está muito inconsciente. O segundo ponto do diferente, em qualquer lugar do mundo ou país, que isso aqui agora é bem genérico, eu vou falar do diferente, é a questão
da autoobsessão é ficar com aquela monoideia na cabeça, aquilo ali, aquele ponto, e aí perde o dia, se auto-sabota, porque aí vem a autoobsessão. Eu já não faço mais o que eu vou fazer, eu já não estudo mais, eu fico só com aquilo ali, por isso que é muito importante, e a natureza deu para a questão do Ser Psíquico 2, que é o nível 2, né, do Instituto de Evolução Humana, mostra que você tem 2 egos de apoio. Olha que coisa fantástica, você tem 2 princípios elementares natural, que faz parte da questão 907, 908 Leis do Espírito, você tem 2, né, paixões dentro de você do bom, do bem, né, que você pode usar. Então, quando o diferente usa o lado fazedor dele, que seria, não é fazedor, mas o lado desse princípio elementar de realizar, de terminar as coisas, e ele consegue se autocombater, porque tudo está dentro de nós, é como Jesus disse, né? A cura está dentro da gente. A gente tem todos os instrumentos para usar. O médico ele só te auxilia, a nutricionista só te auxilia, mas quem cura somos nós que buscamos a cura ou o nosso melhoramento, ok? E aí depois nós temos a inteligência racional. Tudo isso saiu dessa pergunta da TT de Taubaté. Então, assim, Tereza de Taubaté, né, TT, foi você que colocou assim, TT. O que é que acontece com a inteligência racional, as pessoas que fazem parte da inteligência racional? Minha intuição diz que talvez você é dessa inteligência, mas não sei. Hoje o meu campo está muito aberto aqui. Nós vamos ter curso à tarde, né, aqui, que é do JF, né? Mas eu estarei presente aprendendo ali dentro do corpo aqui do JF. Mas o que é que ocorre? Então, com a inteligência racional, nós temos o primeiro ali, que são os futuristas racional. O futurista racional, ele pode criar dentro de si, no sistema de auto-obsessão, a questão da baixa autoestima. Esse é um primeiro processo, porque quando eu começo o processo de dizer assim, não sei, isso aí já é perigoso, porque se o futurista ele começar a se olhar no espelho, ou alguma coisa, começar a achar defeito, eu tô com espinha, eu tô com aquilo. Cara, você que é menina ou menino, não importa o sexo, você que não importa, você tem que gostar de você, você tem que dizer, não, essa espinha eu vou tratar, o que eu posso tratar? O que eu tô comendo? Tô comendo muito chocolate, tô comendo muito açúcar, eu tô comendo muita coisa, por que tá saindo espinha em mim? É meus hormônios? Mas tem gente que tem 40 anos e começa a dar espinha assim, será que eu tô virando adolescente? Não, querido, vai pesquisar o que é espinha, de onde vem, isso é que eu recomendo, porque tu é futurista racional, vai pesquisar o que está acontecendo no teu corpo, vai procurar, porque eu estou fazendo 3 coisas boas pro meu corpo e estou fazendo 2 que não é boa. Mas essas 2 eu não consigo, eu tenho que fazer isso. Não consegue sim, todo mundo consegue. Um outro ponto do futurista racional que é muito importante ele perceber dentro dele, né, cada um do seu jeito, das variáveis que existem, eu vou falar mais uma coisa genérica, o futurista racional tem que ter muito cuidado quando ele fala uma coisa e não foi legal e ele quer manter aquilo. Então é a trépica, a retrépica, a tetrépica, a quatrépica, a tetrépica, nem sei se existe isso. É a argumentação sobre a argumentação da argumentação que argumentou e que vai argumentar. Não, é simples. Se você é espírita e você está me assistindo aí, você é futurista racional, não importa onde você está, se você está com o espiritismo, criatura, se você aprendeu sobre a caridade, sobre o orgulho, sobre o egoísmo, sobre a questão 911, questão 913 do Livro dos Espíritos, é fácil, é só fazer o seguinte, é pegar o dedinho e dizer assim, eu não falei uma coisa boa, me desculpe, eu errei. Se não tem, eu errei não, José Araújo, isso é um inferno pra mim, porque eu não posso errar, eu sou um cara fantástico, eu sou uma menina fantástica, eu sou a pessoa mais... Não, criatura, a humildade, né, eu tenho aprendido muito, né, eu ainda não sou humilde, mas pedir desculpa e perdão, né, a Branca Encardida e Dona Eunice sabe, 24 anos, né, de convivência, sabe bem assim, eu peço perdão, assim, eu tô capaz de me ajoelhar pra pessoa, por quê? Porque isso só faz eu crescer, só me faz crescer. Então, o futurista racional tem que ter cuidado quando ele escreve um texto para uma pessoa que está se comunicando e ele dê uma coisa, a pessoa rebate, ele diz, peraí, eu vou pensar sobre isso. Pelo menos já é um caminho. Agora, se a pessoa sabe, eita, realmente, eu dei uma bola fora, mas eu não vou dizer que deu uma bola fora. O que tu está aprendendo, criatura, com o espiritismo? Como é que tu estás cobrando dos outros se tu não cobra de si mesma? Não cobra de si mesmo? Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas estou falando. Deve ter um monte de espírito aqui. Enfim, mas... isso aí, não é? E aí depois do futurista racional, nós temos o neutro racional. Então, como é que é essa auto-obsessão do neutro racional? Olha, isso aí parece até um clichê do que eu vou falar, né? Mas o neutro racional tem uma questão muito forte do padrão. Esse padrão do inferno junto com a planificação, viu? John, desculpa eu falar essa palavra do inferno, mas a planificação é uma palavra portuguesa, que é planejamento para os brasileiros, não houve o acordo ortográfico. Eu acredito que os portugueses iam sofrer muito, porque o brasileiro criou muitas gírias, né? O mundo inteiro cria gírias, né?
Então, a gente aqui está aprendendo o inglês, o British English, né, que é de Nova Zelândia aqui, e é muito diferente do inglês americano, que é o inglês já mais cheio de gírias. Então, assim, a pessoa que faz parte do neutro racional, ele tem que ter muito cuidado com essa questão de ele planeja a vida dele com outra pessoa, ou com um negócio, ou com dinheiro, e ele planeja e quer que aquilo aconteça. Ou eu planejo na minha cabeça que a fulana que vive comigo, ou cicrano, vai mudar, vai melhorar, e eu começo a perder long time, porque eu perco muito tempo, eu digo, não, mas vamos colocar uma meta, vamos colocar uma data, e não existe isso na vida, porque a pandemia provou isso, não existe planificação profissional, é uma coisa, eu me planificar, ou eu receber uma planificação do que eu tenho que fazer, isso é maravilhoso, né? Wonderful para as pessoas que fazem parte do neutro racional. Mas quando eu quero fazer isso na vida minha e das pessoas, e eu quero essa programação aconteça, eu vou ficar frustrada porque eu estou fazendo uma programação, mas será, qual é a programação que tem para mim? O que é melhor para mim? O que é melhor para outra pessoa? Qual o motivo que está me fazendo botar pessoas na minha vida para eu programar? Tudo isso é muito importante que o neutro racional tenha. Por que eu não sei me relacionar no trabalho e acho que sei me relacionar? Essa é uma outra obsessão. O relacionamento, no caso do neutro racional, porque quando eles não sabem se relacionar, eles ficam irônicos, eles são auto-obsidiados por ir para um emocional bem forte lá dentro que tem em segundo plano, que é o campo límbico, e acabam se perdendo saúde, perdendo coisa, e ainda mais teimando consigo mesmo das coisas que eu preciso fazer, precisa se conhecer mais, ok? Depois do neutro racional, nós temos aí. Olha como essa pergunta, né? Tá abrindo coisa, né? Depois, uma pergunta, tá vendo? Ela pode mexer com muita coisa. Até comigo tá mexendo aqui, que eu não sabia nem o que vai sair. Então, depois do neutro racional, nós temos ali os otimistas, que é o GNI que nós colocamos de otimista, ok? E muita gente assim, eu sou otimista, eu sou otimista. Não. Uma pessoa que é otimista só meia hora no dia, ou 3 horas no dia, quando a gente colocou esse codinome, essa alcunha, nas pessoas que fazem parte do otimista, é porque elas são pessoas realmente que buscam gulosar o tempo todo, alegria. E como é que elas podem se auto-obsidiar? Como é que é? É querer, é a gula. A gula é uma coisa muito boa, mas pode, como diz a questão 908 de O Livro dos Espíritos, que quando Allan Kardec pergunta assim, quando é que uma paixão deixa de ser boa para se tornar má? Para fazer mal? E a resposta é mais ou menos assim, são várias edições, né, do O Livro dos Espíritos, né? E mais ou menos, para que nós possamos entender, a resposta mais ou menos assim, uma paixão deixa de ser boa, que é o princípio elementar natural que nós rebatizamos, o JF, uma paixão deixa de ser boa quando nós não dominamos mais ela. Se os otimistas não dominar a gula, eu quero tudo, eu quero fazer tudo, eu quero pegar todo mundo, eu quero fazer tudo, eu quero aprender isso, quero aprender aquilo, eu quero viver em 50 lugares ao mesmo tempo, eu quero praia, eu quero isso, eu quero aquilo, aí eu vou perder muita energia, eu posso perder saúde, então eu tenho egos de apoio que a natureza me deu. Então a gula, que é exatamente a paixão, que é o princípio elementar natural, que é a questão da inovação dentro das pessoas que fazem parte do otimista, com a questão 908 do Livro dos Espíritos, eu posso não só fazer ela se descontrola porque eu não domino, é como se fosse um cavalo no corcel, como diz a resposta 908. Eu posso tanto fazer mal a mim como a outrem, está lá na questão 908 do Livro dos Espíritos. Então, esse é o primeiro ponto para os otimistas. O segundo ponto para os otimistas é a questão narcisista, se é que podemos chamar assim. Como é que é isso? Eu estou me sentindo maior do que as pessoas, mais inteligente. Eu quero, aí vai parecer um pouco disponível, eu quero o privilégio de estar com o JF, eu quero o privilégio de estar com o Divaldo, eu quero o privilégio de estar com não sei o quê, eu quero o privilégio de estar com aquilo ali. E aí eu vou perdendo o quê? Eu vou me auto-obsidiando, porque isso não vai ocorrer, ou não vai acontecer, ou vai acontecer de uma forma que não é aquilo que eu quero, e eu começo a ficar o quê? Contra. Aí eu quero, me evadir daquele conhecimento, me evadir daquele local, me evadir daquelas pessoas, ok? Porque eu quero ser o centro das atenções. Isso aí pode acontecer em menor ou maior grau, depende do equilíbrio, da busca de cada pessoa que faz parte dos otimistas. Agora, todavia, porém, nós temos ainda mais um grupo natural de inteligência que é o distante, que vive distante, e quando ele é espírita, ele é aquele espírito de se aprofundar, mas sempre ele vai estar com diversos outros conhecimentos abertos. Não fecha, não cria, mas ele se aprofunda muito naquilo que ele vai conhecer. Então os distantes eles podem passar. O primeiro ponto ali é que eles têm que tomar cuidado é a questão da frieza em relação à opinião dos outros, das emoções alheias. Com isso, eles têm como equilibrar isso? Tem egos de apoio, né? Tem 2 egos de apoio maravilhosos, que um é o ego de apoio que vai parecer um otimista, outro ego de apoio que vai parecer um intimidador. Então eles têm armas para tanto trazer alegria
como também para trazer a espontaneidade e se combater nessa frieza que pode, esse isolamento pode ser muito maior e pode haver um desprezo muito grande. Vai parecer um pouco o intimidador porque o intimidador ele tem um desprezo inconsciente, que ele nem sabe que está desprezando, que está se afastando. Agora, no caso do distante, é provocado porque ele sabe que está demais. Ele sabe também que ele está contra, mas no fundo ele não é contra. É esse outro segundo ponto. Quando o distante sabe que aquilo faz sentido, mas eu tenho minhas vicissitudes. Eu vim como distante para buscar conhecimento, para quebrar minhas vicissitudes. Aí eu uso o meu lado otimista para ter vicissitudes sexuais, sexolatria. Eu uso o meu lado intimidador para enfrentar no meu relacionamento minha companheira, meu companheiro, para dizer que não é assim. Eu uso o lado intimidador para fazer alguma outra coisa. Mas se eu vim como distante, como todos os grupos têm uma razão de vir, é o livro da reencarnação, que você estava perguntando quando é que vai sair, né? É quando o JF ele tiver, coitado, mais grana, assim, que é para poder o Zé Araújo assumir algumas outras coisas ali, né? O Zé Araújo não precisa de dinheiro, mas o JF precisa. Né? E o Zé Araújo também precisa comer. Muito bem. Então terminamos ali, viu? O TT Tereza de Taubaté, São Paulo. Eu espero que a resposta ela foi, vamos dizer assim, foi ao sabor das emoções de hoje, né? Tem muitas outras coisas que influenciam a autoobsessão diante das inabilidades de cada grupo natural de inteligência, baseado na descoberta do JF, né? José Fernando M. Araújo, não é assim que ele gosta de ser chamado, né? Não de JF Araújo, né? Porque aí já vai ter uma similaridade com Zé Araújo, né? Zé Araújo é Zé Araújo e José Fernando M. Araújo, que é o JF, né? O JF7, muito bem. Então vamos lá. Mais perguntas, comentários. Agora é com você, Léo Ribeiro. Desculpe, Léo Rossetti. O Léo Ribeiro está lá. Uma confusão. Vamos lá. Entraram mais pessoas aqui. Fátima Freitas, Flávia, acho que é Flávia Ribeiro. A Juliana dos Anjos, uma boa noite. Rosana Dalmarco. Várias pessoas aí, né? Juliana dos Anjos manda um comentário, né? Então, primeiro, só dizer assim, todos que entraram agora, sejam todos muito bem-vindos, todos que estão nos assistindo, muito obrigado, né, por estar aqui. E aqueles que vão assistir depois também, sintam-se abraçados. Vamos lá, então, desculpe. Sem problema. No problem. No problem. Misturando português e inglês. Yeah. Juliana dos Anjos manda assim: o racional tem a síndrome do sol. Acha que todo mundo está interessado nele, falando dele, fazendo algo para ele. Meu, síndrome do sol, essa daí eu nunca havia escutado. Juliana dos Anjos, olha, você tá crítica aí, legal. Eu acho que essa questão assim, ó, o Léo conversando comigo, né, e com o JF, ele conversa muito com nós dois, né, tanto com o Zé Araújo, e ele estava dizendo uma coisa que é muito interessante, que para conviver com a pessoa, por exemplo, isso é uma opinião dele que eu achei fantástica, e que é semi, né, com a minha, né, que uma pessoa que não ri de si mesma, uma pessoa que não consegue rir de si mesmo, mostra o tanto de orgulho tem. Quando você consegue rir de si mesmo, já mostra que você está quebrando o orgulho. E você dizer que o futurista racional tem a síndrome do sol, né? Eu posso até explicar um pouquinho do que os racionais, né? A inteligência racional. É bem isso, porque acho que a minha lógica, né? O meu jeito de pensar, as pessoas deveriam assistir o filme que eu estou assistindo, gostar daquilo que eu apontei, a dica que eu dei. Não, usa essa dica que eu dei, é a melhor. Não, tem outras dicas. Será que tua dica que tu deu combina comigo? Seria uma síndrome do sol. É um exagero, mas tem a ver também. Muito bem. Eunice Sarmento diz assim: eu ainda sou assim, mas já melhorei muito. Agora, quando começo com as obsessões, faço o mantra e digo também: cancela. Está funcionando. Graças ao Inato, estou melhorando. Opa! Eunice Sarmento, né? Eu soube que sua mãe desencarnou, deve estar muito bem. Né? E o processo que vocês passaram com ela, tudo que ela passou realmente foi acolhida no hospital, né? E depois vai estar brevemente já numa colônia, né? Está sendo cuidada, porque assim, o tempo no mundo espiritual, é diferente do nosso tempo aqui. Nós usamos aqui uma relatividade de tempo que não é a mesma das colônias espirituais, na dimensão espiritual e na dimensão astral, como dizia o Dr. Hernando Guimarães Andrade, né? Na intermissão. Agora, quando ela fala ali do mantra, ela está falando de um projeto que é do JF, Identidade Energética, que tem ajudado milhares de pessoas a fazer o seu alinhamento de acordo com a sua personalidade. Quando ela fala do Inato, ela está falando da terapia que ela fez, né? Que foi uma terapia dupla, que era psíquica e energética com o JF, que ela fez terapia durante um tempo, né, Eunice? Então, um grande abraço e realmente você está certa. O mantra que você aprendeu na identidade, já usando outras coisas que você está dizendo, cancela, porque toda vibração vocal, segundo o emaranhamento quântico, né,
que existe na física quântica. Se nós temos as nossas cordas vocais, elas vibram, e tudo é vibração no universo. Se a gente está vibrando palavras para conosco mesmo, ou para com aqueles que a gente são desafetos que nós estamos criando, ou nós vibramos coisas juntamente com muitas outras pessoas, nós criamos miasmas pestilenciais na psicosfera de uma cidade, ou de um bairro, ou de uma casa. André Luiz, eu acredito que é no livro Nosso Lar, ou é o Nosso Lar, ou é no próximo ali, agora me deu uma confusão na cabeça, porque eu li todas as 14, 16 obras deles, mas ele diz que está descendo em São Paulo com o espírito Alexandre, com Aulos, que ele está descendo, e vê aí ele pergunta que ele vê uma nuvem cinzenta muito grande, e pergunta o que seria aquilo. E aí o espírito mentor responde, que eu não sei se foi Alexandre ou foi Aulos, agora faz muito tempo que eu li, né? Responde que aquilo era a forma pensamento das pessoas. Ou seja, naquele inconsciente coletivo, aquelas pessoas que estão chamando muito palavrões, ou estão muito negativas, isso vai se juntando, isso dá força. Então, hoje está acontecendo, quando eu vejo nas mídias sociais, que não tem muito tempo de acessar, mas quando eu acesso aparecem coisas do tipo que está querendo que todo mundo... Olha, todo mundo está fazendo artes marciais, fazendo exercício, fazendo aquilo. Olha, tudo isso já é uma osmose, quer dizer, já está contaminando no bem. Mas também tem as coisas negativas. São as pessoas depressivas, são as pessoas botando down, depressão existe. Até os médicos que são maravilhosos da integrativa ainda estão carregando, e nutricionista acreditando que certas comidas vão trazer certa alegria. Não dá, meu querido. Senão você perderia sua mãe, seu pai, seria para o enterro, comeria uma coisa, tomaria uma serotonina na veia. Não existe isso. Dopamina, serotonina, todos os neurotransmissores químicos eles são pós-sinápticos, eles não são pré-sinápticos. E essa questão de pós e pré-sináptico ainda tem que ser muito estudada, porque é uma questão muito de acordo com a personalidade e com a alma. Quando eu vejo espírita, espiritualista, cristão, acreditando que você vai tomar certas doses de hormônio para serotonina, dopamina, e que os alimentos vão trazer isso para você, não, eles vão dar suporte se você está sentindo isso, porque começa na alma, no espírito. Senão você acredita no corpo. Na questão 366, 367, 368 e principalmente na 369 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta na 369 a questão do nosso corpo, do instrumento, de como... E aí a questão de que o espírito precisa do corpo praticamente perfeito, em boas condições, como instrumento, sem uma corda, sem uma coisa, não vai funcionar perfeitamente. Então, nós temos que cuidar do corpo e do espírito. Como é que a gente cuida do corpo? Como é que nós cuidamos do corpo? Com alimentação, cuidando com o que entra aqui, com informações hoje que é muito grande. Você tem informação, agora depende da informação. Tem informação que é ruim, tem informação que é o my way, tem informação que eu credibilizo porque eu acredito naquilo, mas aí também eu não vejo mais nada. Não, esteja sempre aberto para as informações. Porque tem coisa que faz bem para você, não faz bem para o outro, não faz bem para ele. Tanto que na consulta com o JF aqui, né, que ele usa o aurímetro, usa a maletinha mágica, o que é que ele viu para você? Que tem suplementos para você. Foi bom, mas para a Letícia não foi? Para mim não é? Tem coisa que ele toma e que eu não tomo, tem coisa que eu tomo que ele não toma. Não é? Ele não vai tomar o picola nato de cromo. Por que ele não vai tomar? Porque ele não tem barriguinha, ele é um cara tazan, né? Bonitão, fortão, mas ele tá agora, né? Então não vou deixar quieto aí, tá bom? Pra ninguém, né, querer ficar, né? Mas o Léo, mas eu preciso porque eu tenho artérias que estavam calcificadas, tenho outras coisas que já fiquei bom, também tô jovem, né? Tô jovem. Por exemplo, eu fico ali na piscina quantos minutos? 12 minutos, né? 15? 15 minutos até. Gelada, super gelada, né? Você começou já faz 2 dias, né? Sim. É gelado ou não é aquilo ali? Mas pra mim é maravilhoso. Ontem eu disse pro Léo, foi a primeira vez que eu comecei a brincar dentro da piscina. Ou seja, mesmo com aquele gelo todo, eu comecei a curtir. Os outros dias eu ia ali, ontem eu comecei a curtir. Olha que estava 4 graus ontem, né? Na verdade, ele tá fazendo aquela carta assim, estava 4 graus. Mas faz bem pra mim. Eu tô me sentindo bem, minha pele, skin, care, tá ficando tudo muito maravilhoso. Mas se eu contar isso pra minha mãe em Pernambuco, né? Espero que a Patrícia, a minha sobrinha, não conte. Se eu contar isso pra minha mãe, ela vai dizer: meu filho, você vai morrer porque os pés não podem tomar banho gelado. Mas ela não sabe que a ciência já descobriu que o banho gelado é maravilhoso. Eu tomo há 26 anos banho gelado. Agora, banho no chuveiro gelado é uma coisa. Ficar dentro, imerso numa água como ali da piscina, né, durante 15 minutos, minha média é 12 minutos, tem sido agora nesses últimos dias, está muito frio, e eu tenho feito, né, os exercícios dentro da piscina, ficar com a água imersa, né, então, mas eu não posso passar isso para todo mundo, porque nem todo mundo vai conseguir tomar um banho gelado. Então, aí é que está essa questão de você impor o teu jeito de ser. Isso é uma auto-obsessão, e é uma obsessão que você faz com as outras pessoas dentro da sua casa, porque você pode estar impondo o seu my way para sua mulher, para o seu marido, para sua parceira, para o seu parceiro. Você quer que as pessoas acreditem naquilo que você acredita.
Eu sou a favor de tudo, LGBT mais e 50 vezes mais. Bom, isso para mim são pessoas, que a opção sexual de ninguém nunca me afetou e nunca vai me afetar. Agora, você querer impor a sua posição sexual e que as pessoas também tenham, aí você está sendo um obsessor, obsessora. Você querer espírita e querer converter as pessoas a ser espírita, você também está sendo um obsessor. Porque você está imitando os nossos irmãozinhos evangélicos que ficam ali, ó, fazendo pressão para você aceitar Jesus, que não, Jesus a gente aceitou, mas para eles é daquele jeito. Eu tenho um irmão que é pastor, eu respeito, eu amo meu irmão. Mas ele entende no grau evolutivo que ele, no diapasão que ele entende. Eu entendo em outros, e nós temos que respeitar as pessoas da nossa família que não entendem aquilo que nós estamos fazendo. Olha aqui, a minha família, eu sou um dos poucos espíritos, nem sei se tem muito espírito, acho que só tem eu mesmo espírita mesmo que está aí há 30 e tantos anos. Mas veja bem, tem espiritualista da minha família, tem primas, não, tem uma prima no Rio, a Nádia, que é espírita, tem outros que são, mas muito pouquinho, a maioria é tudo crente e católico. Mas eles nem sabem o que JF, que são o outro eu, o que é que eu faço na vida profissional, nem entenderam ainda. Quando o mundo estiver falando sobre isso, aí, ai meu Deus, agora eu quero fazer, agora eu quero entender. Porque você acredita no que você quer. Acreditar é uma coisa que você desacredita. Agora, saber é uma coisa que nunca sai de você. Até rimou. Entraram aqui mais pessoas. Karen Shork. Karen Shork. Rita CS65. Não sei. Rita CS65, seja bem-vinda. Falem de onde vocês estão falando, né? Rodrigo Zanluca. O Rodrigo Zanluca, olha aí o nosso patrocinador, o Rodrigão, que eu sempre falo o nome dele aqui, o dele da Grace, né? Da gratidão que a gente tem, e eles que são lá, são juntamente com o David, que é sócio deles, né? São empreendedores do Instituto de Evolução Humana de Brusque, juntamente ali com o JF, né? Aqui é o Zé Araújo, o JF é outra pessoa e o Zé Araújo é outra. Um abração, Rodrigo Zanluca. Fernanda, né? FKSMA Nanda. Ah, minha filhota, Fernanda, né? A Fernanda Kelly, né? A filha do JF, né? Muito bem. Eliane Getzinger também. Oh, seja bem-vinda, Eliane Getzinger, não é? Muito bem, quem mais entrou Menezes, Belk Menezes. Ah, Belk de Caruaru, Pernambuco, Belks, um grande abraço. Ela que já recebeu um monte de psicografias, né, da família lá, porque quando eu cheguei para dar uma palestra em Recife, acho que num centro em Boa Viagem, Recife, a cidade que eu reencarnei, né, que eu iniciei a minha reencarnação. E aí a Belks chegou com a filha, né, e estava eu e a Anice, e ela disse, sou eu, recebi psicografia, assim, porque como foi tantas psicografias naqueles 3 anos, né, foi mais de 1000 psicografias de vários lugares do planeta, de vários lugares do Brasil, e aí a Belks nos interpelou, e depois começou a cair as fichas, a Anice começou a falar, tal, aí ela começou a falar da família, de quem tinha recebido, muito interessante, né. Um abração, Belks. Para todos de Caruaru aí. E o Cícero, vou comer um cuscuz na sua casa, viu, Cícero? A Liza Rosinski. A Liza Rosinski, né, a partner, né, a esposa do Robinho, né, o Robson Bertoldi, né? Um abração para toda a família. Ela que é filha da dona Salete Rosinski, né? Marlene Andrade, mano, boa noite. Marlene Andrade, futurista ativa ali da inteligência ativa. Boa noite. Eu já falei muito aí hoje dos grupos naturais. Depois vocês voltam lá, quando for postado, e assistam aí, porque teve perguntas muito especiais hoje aí, né? Eudes Schmidt. Eudes Schmidt, de onde é que você está falando? Eudes Schmidt. Schmidt é um sobrenome alemão, né? Então, né? Vamos dizer, Vigetz, né? Vovô Nesi né, Brasil, de onde você está falando do Brasil? Vanderleia Borba. Vanderleia Borba, guerreira, palestra maravilhosa que ela deu no CEIU. Depois tem que escutar aí que hoje eu falei um monte daí dos grupos, né, da pergunta da Tereza de Taubaté, São Paulo. Geise Costa entrou. Geise, onde é que você está falando? Vocês podem falar a cidade que vocês estão falando aí para nós, né? Isso aí é legal pro pessoal. Pamela Bruno. Nath Jennifer. A Pamela Bruno, é uma neutra racional. Quem é a Nath? Nath Jennifer. A Jennifer, a filha da Vanderleia. Jennifer, sim, a Nath. Opa, muito bem. Nicole Dognini. A Nicole Dognini. Nicole Dognini. Nicole, sim, a Nicole. Sim, olha só, sobrinha, né, da Adriana Dognini, muito bem, Nicole, olha quanto tempo, muito bem, minha filha, você está aí por aí, vi você pequenininha, né? Eunice Sarmento mandou um comentário. Uhum. É verdade, eu fiz isso muitas vezes, mas aprendi que pedir perdão não dói.
Às vezes ainda faço, mas logo me situo e volto atrás, peço desculpas e reconheço meu erro. Os ensinamentos me ajudaram muito. Oh, que bom, Eunice Sarmento. Isso aí é um exemplo para todos nós, né? Para todo mundo, porque quando não só o futurista racional, essa personalidade, ou as pessoas em geral, elas não conseguem, elas não conseguem pedir perdão ou desculpa, primeiro porque existe uma teimosia, que eu estou certo, 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 o orgulho não diz que eu estou errado, né? E já há uma questão de orgulho muito forte, porque eu não quero, parece que aquela minha imagem, parece que aquilo ali, parece que a pessoa vai... Não, não vai não, porque quando você... Primeiro eu tenho que me perdoar do que eu fiz, e depois eu tenho que pedir desculpa e perdão. Isso é uma coisa maravilhosa. Ninguém é dono da razão, porque a tua verdade é a tua verdade, a minha verdade é a verdade, existe a verdade, existe uma outra coisa que está vendo aquilo que está acontecendo, né? Aqui conosco. Muito bem, muito obrigado, Eunice Sarmento. Irene Fortunato também entrou. Irene Fortunato, mãe da Júlia Fortunato, da Bruna Fortunato e da Giovanna Fortunato. Muito bem, um abração. Ixi, entrou um aqui que é difícil pronunciar. Gibran Dambrowski. Ah, é? Deve ser Polonichi, né? Deve ser. De onde você está falando? Gibran, né? Gibran. Já é do Khalil Gibran, né? Opa, já lembra, né? Uma pessoa muito especial aí, que é o Khalil Gibran, né? Grande poeta, grande, maravilhosamente, né? Que trouxe muita coisa maravilhosa, livros maravilhosos, né? Tive a oportunidade no ano de 1995, 96, ler algumas das coisas do Gibran, né? Khalil Gibran, né? Franco Bertelli. Ó, o Franco Bertelli, né, Franco? Chegando agora, teve muita coisa aí, falei do otimista, teve uma pergunta aí que falou dos grupos de inteligência e da auto-obsessão, muito interessante aí das inabilidades. Depois vocês voltam aí, escutam no carro, assistem aí, que vale a pena, né? Espaço Somos Luz. Aí, I don't know, né? Espaço Somos Luz, então vamos colocar a luz nesse espaço aqui, né, de onde vocês estão falando, muito bem. E também aqui, por último, Cantinho Brasileiro Blumenau, imagina. Né? Cantinho Brasileiro, então, olha aí da Suelen, né, Kruger, do Franco, né, muito bem, o Cantinho Brasileiro, se é isso que eu estou pensando que é, né, o seu Cantinho Brasileiro, que agora eu já não sei se é, se não é, tá me diga que não é, por favor, estou aqui já há 6 meses, né, fora do Brasil, então eu lembro de tudo, mas tem coisa já que tá, né, às vezes a gente tá falando inglês e português junto, né, Léo? Já estou misturando tudo, né, as línguas, né? Sim, normal. Yeah. Tem agora o Leandro Cuiabos que manda uma pergunta. A autoimagem pode trazer uma auto-obsessão? Muito bem, Leandro Coaves, estava sentindo falta das suas perguntas, né? Sim, a autoimagem ela pode trazer uma obsessão, principalmente das pessoas da inteligência racional, também da inteligência emocional, como da inteligência ativa. Quando se trata da inteligência ativa, a autoimagem vem num perfeccionismo que eu não posso agora errar, não posso mostrar que eu estou errado, o que as pessoas vão pensar de mim. Na inteligência emocional, essa autoimagem vem como de querido, querida, de ser uma pessoa boa, que sou uma pessoa boa, só faço bem, mas no fundo eu estou me vingando, no fundo eu estou perseguindo, no fundo eu estou ali com rancor, no fundo eu estou ali fazendo alguma coisa. Agora, o que pode acontecer nessa autoimagem também é eu ser da inteligência racional e colocar com muito argumento para minha partner, para minha parceira, para o meu parceiro, para os meus filhos ou para alguém, colocar que eles estão errados. Olha o que o Zé Araújo está falando, isso é contigo, ó. Estás fazendo isso, principalmente se a pessoa é da inteligência emocional ou ativa e tem um mental em múltiplo plano, então tem que ter cuidado. Agora, essa autoimagem, ela pega muito no seu grupo natural de inteligência, Leandro, que é o futurista racional, na questão de que aí, essa autoimagem é que eu quero, quanto mais me admiram, quanto mais... Por isso que existe aquelas quedas, né? O que a pessoa tem que buscar? Descentralizar, ensinar outras pessoas, ensinar para que tome o seu lugar. Eu admiro muito o JF, sabe? O JF, ele além de ensinar um monte de gente, ele gosta que as pessoas tomem, que se tornem técnicas, né? Que as pessoas... Agora, quando ele vê que a pessoa está subindo a cabeça demais, aí ele sabe que a pessoa vai ter uma grande queda. Então, a gente tem que ter humildade de trabalhar em equipe. Esse é o conselho que eu dou para todas as pessoas que são futuristas racionais, aprender a trabalhar em equipe. Porque eles dizem que sabem, mas no fundo, uma crítica, eu já fico autoimagem, já... Não sei se eu gosto mais do Léo. Léo me criticou. Não sei se eu gosto mais. Não sei se eu... Que é isso? O que está aprendendo com o espiritismo? E quando a gente diz isso, é porque o Zé Araújo também, né? Não vou fazer aqui a autobiografia, mas segundo dizem, preparou um monte de palestrante. Eu ainda tenho saudade daquilo que eu aprendi com o Divaldo Franco, né? No Lá Espírita Chico Xavier, nos anos de 90, 91, 92, 93, por aí, que eu aprendi o seguinte com o
com o Divaldo, que é 3 pessoas para ler. Eu ainda sinto falta isso no CEIU, porque depois da pandemia quebrou isso, né? Que é uma pessoa dirigindo, uma pessoa lendo e a outra pessoa dando palestra. O que é que faz isso? Trabalho em equipe, caridade moral, dando oportunidade às pessoas de participarem. Porque muitos fundadores de casa espírita, ou muitas pessoas que trabalham em casa espírita, quando chegar do outro lado, vão ter uma decepção tão grande, porque queria fazer de uma pessoa, de uma casa espírita em Brasília ou da Federação Espírita Brasileira, que o raio que o parta, ensinou desse jeito e você parece que a sua mente só vê aquilo. Abre a mente, porque o espiritismo ele só vai crescer, os jovens só vão ficar na casa espírita, só vai continuar se nós abrirmos, como diz na Gênese o próprio Allan Kardec, se a ciência provar alguma coisa que está errado aqui e que mostrar outra coisa, que sigamos com a ciência. Quem tem coragem de dizer isso, né? Olha só, é porque está aberto, não fechado. Então, espero que a CEIU, né, alguém ali se toque para fazer 3 pessoas de novo. Ah, mas não tem esse negócio de praticidade, não tem esse negócio de tempo, tem a oportunidade. Porque eu me lembro que no Lar Espírita Chico Xavier, eu fui para a leitura a primeira vez lá em cima. Uma pessoa dirigindo, palestrante, esperando da palestra, eu fui ler. Meu Deus, quando eu li, parecia que um dia eu ia estar lhe dando palestra e um dia eu estava lhe dando palestra. A pessoa lê para desembaraçar, para a pessoa ficar no meio. Tem gente que vai ficar nervoso ou nervosa. Eu me lembro que a Gisla, aí, né, Gisla, minha irmã, né, irmã, e outras pessoas que ficavam assim para ler lá em cima. Mas vê que oportunidade maravilhosa isso. Não é a praticidade que isso pode ser obsessão na casa espírita, não é seguir aquele modelo daquela pessoa que implementou na tua casa, seja aqui em Oakland, seja aí no Brasil, seja em Portugal, seja onde que for. Nós temos que abrir para a lógica, mas com amor. Uma lógica, um conhecimento sem amor. Um amor sem conhecimento também é uma caridade sem ser raciocinada. É um conjunto, amor, aqui, ação, atividade. Questão 146 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec: a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não. Ponto e vírgula. Porém, naqueles que pensam muito está na cabeça, aqueles grandes gênios, ao passo que aqueles que pensam muito nos outros, na humanidade, está no coração. E a 146A, e o que dizer daqueles que situam a alma no centro vital, no lugar ali que tem todas as sensações dos organismos? É por ali ser o centro criativo das coisas. Então, a nossa alma está nesses 3 pontos e nós temos que respeitar essas diferenças. Nós temos que entender que as pessoas que convivem conosco não vão dar a mesma resposta que a gente quer. Seja a sua mulher, o seu marido, até eu me assustei comigo agora, meu Deus do céu. Seja a sua mulher, o seu marido, seja quem for, seja seu companheiro, sua parceira, você quer que a pessoa veja aquilo que você está vendo, que dê o carinho que você quer, na hora que você quer. Principalmente as pessoas racionais, Leandro Kowalski, pegando a sua questão. A autoimagem também, que eu quero que a pessoa, eu exijo da pessoa, mas eu estou dando carinho à pessoa. Seja você mulher, homem, o que é que eu estou fazendo? Eu estou exigindo da pessoa aquilo que eu quero, porque é como se fosse uma moeda de troca. Eu faço tudo por você, mas você tem que beijar o meu pé. O que é que você aprendeu com o espiritismo, criatura? Cuidado que você pode cair do cavalo, porque situações na nossa vida, que a gente está indo para frente, 2, 3 coisinhas que a gente repete, o tapete da gente é puxado, não por ninguém. Por você mesmo no universo. Não é Deus que castiga, nem ninguém faz nada. É você que se autocastiga, é você que busca ficar no mesmo ponto de vista, no mesmo my way, nos mesmos pensamentos, com as mesmas manipulações. E aí, o que é que você está fazendo? O que é que adianta você ter conhecido o Espiritismo? Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou perfeito, por exemplo, né? Ninguém é perfeito, mas a gente está no caminho, a gente cai, se levanta, a gente faz aquilo. Não é promessa, a gente vai todo dia, cada dia é um dia. É como os alcoólatras anônimos, que é assim, né? Nunca fui, mas já fui convidado para palestrar e vi que é assim, que é um dia de cada vez. Hoje é um dia que eu consegui. É igual a ir na piscina, você já foi o 2º dia, né? Hoje é o 3º. É um dia de cada vez. Não tem que pensar, amanhã eu tenho que ir na piscina, amanhã eu tenho... Não, se pensar isso, eu vou já criar um bom obstáculo. Não, eu vou um dia de cada vez. Não é? É implementar a tua ideia para os outros. Por exemplo, eu não fiz a cabeça do Léo para tomar banho gelado. Fiz a sua cabeça? Eu obriguei você aí? Não, eu fiquei antes até de vir para cá. Até antes de eu vir para cá, você que me passava o negócio científico do banho de gelo, lembra? Que é a ciência, né? Olha aí. E ele deixou para entrar nos piores. Nos piores dias. Os dias mais gelados, né? Que foi ontem, 4 graus, né? A piscina devia estar menos abaixo de 0, né? E hoje que está ainda abaixo de 0 também. Mas eu não implemento ninguém. Eu nunca disse para Nice, para a Branca encardida aí, tu vai ter que tomar banho gelado. Não, ela toma banho
morno, mas depois ela dá uma duchinha gelada, começou a se acostumar, faz bem a pele. Quando vocês me verem chegar no Brasil, né, super jovem, né, bonitão, né, lindão, o que ele tá fazendo, né? Tomando banho gelado. E cuidando do que entra aqui, cuidando do que pensa aqui, cuidando do que sai daqui. Isso é que é importante. Entrou também aqui Rosy Kwiatkowski. Hoje está o Polonich Rocha, Rocha, não é? o Franco Bertelli falou que não é. Aí tem um comentário depois aqui embaixo, mas entrou também a Franciele de Jesus. Para Franciele já tem uma coisa boa, você é de Jesus. Brincadeira, com todo respeito. A Vanderleia Borba fala assim, a Nath que entrou com o Cantinho Brasileiro, que ele Nath. para assistir. Aqui em casa estamos bastante gripados, cada uma de nós no seu espaço para não nos recontaminar. Opa, muito bem, Vanderlei, é isso aí. Cantinho Brasileiro, então, é de outra pessoa, eu que tava, que eu já não sei, é Doce Mistura lá, o da Suelen, do Roger aí, tá vendo? Eu tô misturando, tudo é Doce Mistura, é Cantinho Brasileiro, não é? Aí aqui tem o Brasília Café, né? Eu saio misturando tudo, daqui a pouco eu nem sei qual é o lugar. Muito bem, então, esclarecido, então, Vanderlei, obrigado. Se cuidem. Gripe é banho gelado, vitamina C, 1000 miligramas, né? Toma 1.300, né? Não é isso? Sol, muita vitamina D. Se não tiver sol aí, não é? E sol de meio-dia até 3 horas, esse é o melhor. Contra o sistema que diz que você vai pegar câncer, né? Não. A gente foi para caminhar no parque, tomamos um vento ontem ali, né? E o pessoal tudo, só nós dois sem camisa ali, né? Um vento gelado, acho que por isso que minha garganta ficou assim, não é? Estou até protegendo hoje aqui ela. Mas é isso aí, gente. Já passamos ali, ó. Agora são 10 horas e 44 minutos de domingo aqui em Auckland, Nova Zelândia. E lá no Brasil deve ser ali 19 horas, deixa eu ver, 19 horas e 44 minutos lá no Brasil. Do sábado de noite aí no Brasil, e aqui é domingo, estamos no futuro e vocês estão no passado. Mas a gente está falando, olha só como é a máquina do tempo. A gente está falando do futuro para o passado, tá certo? O sábado para nós já passou, né? A gente já está no domingo. E aí? Então a gente já vai aqui 1 hora e 15 minutos, né? Tem alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta? Vocês que entraram agora, a gente teve uma... O Gilbran já falou ali, ele falou de onde é, não, né? Não. Não falou de onde é, mas então é secret, no problem. Né? Vocês que assistem depois também, olha, que vocês possam buscar não só o que eu, Zé Araújo, estou respondendo aqui, de acordo com do conhecimento que nós tivemos, mas muita gente diverge dos conhecimentos. Por que diverge? O conhecimento ele não é que ele seja um só, ele tem muitas partículas e particularidades dentro de um contexto de grau de entendimento e de absorção. Então tem pessoas que elas vão absorver melhor aqueles palestrantes mais, vamos dizer assim, como dizia Lamarrege, mais igrejeiro, mais do evangelho, porque elas necessitam disso mesmo. E elas ainda estão vamos dizer assim, numa transição entre o catolicismo, aliás, o lado protestante, é a primeira encarnação nesse mundo, é a primeira encarnação conhecendo o espiritismo. Então existe essa simbiose que aí espiritólicos, etc, etc. Não tenho nada contra, também não tenho nada a favor, eu acho que é o momento das pessoas, o que importa é o amor, o que importa é que você que ainda não percebe, ou que você não consegue perceber o que eu estou falando, ou entender o que eu estou falando, seja de Portugal, seja de outros países, é porque você está num nível de outros palestrantes. Então, você não consegue me entender, então você ainda não está bom para escutar o que eu falo. Você tem que buscar outros palestrantes, outras pessoas que sabem muito mais do que eu, ou que está na tua convergência de conhecimento, no teu grau evolutivo de entendimento. Nem todo mundo vai convergir, não é? Ou todo mundo vai ser convertido, porque eu não estou aqui para converter ninguém, muito pelo contrário, sou muito contra isso. Eu creio que as pessoas, eu sei que as pessoas têm o seu time, o seu tempo, nenhum parceiro ou parceira pode colocar para o outro ou para outra uma questão de que eu vejo que você também tem que ver, não é? Ok? Por quê? Porque as pessoas estão progredindo, uns mais lento, outros mais rápido, outros com necessidades de resgate ou de evolução diante da sua planificação, do seu planejamento reencarnatório. Então nós não devemos, de alguma forma ou de qualquer forma, impor para as pessoas aquilo que nós desejamos, ou aquilo que nós criamos expectativas, ou aquilo que a gente quer que aconteça. Quando a gente quer muito que aconteça uma coisa, a gente tem que trazer a pessoa não para ver o que você vê, mas para sentir o que você está sentindo. Você tem que deixar claro os objetivos, você tem que deixar claro que muitas vezes eu disfarço, eu cobro da outra pessoa aquilo que está acontecendo comigo. Por exemplo, eu já estou em outra, ou estou em outro,
eu já estou pensando outra coisa, eu já estou meio que já até separado daquela empresa, separado daquela pessoa na minha cabeça, só que eu começo a maltratar a pessoa porque eu quero que ela faça alguma coisa de errado para eu ter uma justificativa de não ter esperado, eu tenho uma justificativa de ter acabado o relacionamento, eu tenho uma justificativa para sair daquela empresa, eu tenho uma justificativa, tá vendo porque eu me afastei do espiritismo? Porque esse Zé não presta, porque esse Léo não presta, porque fulano não presta, eu quero me justificar, eu preciso de uma justificativa para justificar o injustificável, que é o meu orgulho, que é o meu julgamento, que é o meu prejulgamento, que é o meu preconceito, que é o meu conceito fechado, que é a minha crença cristalizada, ou minha crença que ela é impeditiva, ela é uma crença que acaba bloqueando o meu progresso aqui no planeta Terra. Tudo isso é um conjunto de informações que você pode, de alguma forma, e sempre de alguma forma, você buscar no seu dia a dia, lembrando que você tem um espírito. Cuidar do corpo e do espírito é cuidar do nosso organismo, mas cuidar do que sai daqui. Do que sai daqui. E do que entra aqui, também cuidar hoje em dia, porque nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo que tudo que, infelizmente, que é muito barato, a alimentação no mundo está cara, o dinheiro, ele é energia, como dizia Chico Xavier, uma oração fantástica sobre o dinheiro, né? Não é para viver trancado nos cofres, mas para fazer o bem. Aí tem momentos que eu tenho essa noção de ajudar, de contribuir, de fazer o dinheiro, fazer progredir, né? Mas tem momentos que eu digo, não, porque não foi do jeito que eu quis. Quando eu só uso a máquina do dinheiro, a máquina da prosperidade, a máquina de prosperar a vida de alguém, mas exigindo considerações, é porque eu ainda sou uma pessoa egoísta. Eu realmente ainda estou contido na questão 913 do Livro dos Espíritos, que eu não vou dizer aqui, porque já disse várias vezes, a pessoa tem que procurar ler a questão 913 de O Livro dos Espíritos, tá certo? Muito bem, e também ter cuidado, né, com a questão... eu acredito que é 985, não, ou 925, agora estou trocando, que é o interesse pessoal. Ter cuidado com essa questão da resposta da espiritualidade, que um dos males que denotam a inferioridade espiritual é o interesse pessoal. É você, contudo, lógico que o futurista recebe um desconto, o futurista racional e o futurista ativo, principalmente o futurista racional, mas tem que estar percebendo se está desequilibrado esse interesse pessoal. Tudo que eu faço eu quero retorno, tudo que eu faço eu quero resultado. Tem coisa que o resultado só vai vir depois que você desencarnar, que é o que você fez. Porque se eu for esperar que o JF, com essa descoberta toda aqui, é maravilhosa ou não é? Você tem visto aqui comprovado, né? Você é um grande entusiasta dessa descoberta, como o Rodrigo Zanuck, como a Alessa Vancini, como todo mundo do Inato, não é? Todo mundo que está em Portugal também sabe que é uma verdade, mas muitas vezes eu, em vez de usar essa verdade na minha empresa, eu tenho uma questão do interesse pessoal. Eu não vou falar, porque eu já falei, meus diretores não deixaram. Você se esforçou mesmo para levar essa descoberta do JF para os seus amigos, para os seus sócios, para as pessoas conhecidas? Você realmente está fazendo ou você fica jogando com a sua própria vida? Não jogue com a sua vida. Não jogue com o que você está vivendo. Você pode estar condenando a mim, condenando a outra pessoa, mas não é para você se autocondenar. A cobrança demais é auto-obsessão também. Quando eu me cobro demais, mas quando eu me cobro de menos também, eu estou alisando. Os outros agora a mim não, a mim eu me aliso. Eu sofri razão. É auto-mimo espiritual. Isso é auto-obsessão, como eu sou mimado espiritualmente. Não foi mamãe e papai que me mimou, é que eu já vim mimado do mundo espiritual, porque na transição que eu passei no mundo espiritual, eu fazia aquilo, mas nem queria reencarnar. Mas por que eu não queria reencarnar? Por quê? Porque o mundo é ruim? Não, o mundo não é ruim, o mundo é maravilhoso. A Terra é um planeta, uma escola maravilhosa, uma natureza fantástica, né? No mundo. Agora, quem faz o mundo ficar ruim é o meu mundo da minha psicosfera. É o que eu vibro para o universo. É o que eu vibro para as pessoas. É o que eu estou falando nas minhas cordas vocais. É o que eu estou impenetrando para mim mesmo como uma expectativa. É como se eu tivesse uma expectativa que eu quero que aconteça daquele jeito. É que eu quero anular aquilo que é bom para mim para que eu possa botar uma outra coisa que é do meu interesse momentâneo. Então, quem conhece, está conhecendo essa doutrina maravilhosa, científica, filosófica, né? E que traz lógica sobre o porquê nós estamos aqui, para onde nós vamos, e etc, etc. O que nós temos que ter cuidado é como e de que forma nós estamos cultivando esse conhecimento, colocando em prática,
sem querer ter razão, sem querer ser o melhor, sem querer ter notoriedade, sem querer ser o melhor, que o que eu sei é melhor, a forma como eu faço espiritismo, seja em Portugal, seja no Brasil, seja onde for, seja aqui em Nova Zelândia, esse é que é o modo operante certo, esse aqui combina com o nosso pessoal, será mesmo? Se questione, sempre se questione, porque, como eu disse no início da nossa live de hoje, são as perguntas que movem o mundo, não sou eu que disse isso, várias pessoas já disseram isso, e não as respostas. Tanto é que o Livro dos Espíritos é feito de perguntas e respostas. Então, eu acho que a gente vai encerrar aqui a nossa live, né? Perguntas ficam para a próxima. Tem alguma pergunta? Quer responder ainda hoje ou quer deixar para gente? Tem uma ou duas? Uma. Uma só? Tentar responder, né? Como é que está o seu tempo, nosso tempo aqui? Que a gente Tá tem? tranquilo, mas tem muitos comentários e uma pergunta. Vamos lá, Por então. enquanto. Leia os comentários aí. Vamos, né? Então, o Vanderleia Borba fala: Zé, muito obrigado, Deus te abençoe sempre. Quer deixar a pergunta para o final? Os comentários primeiro? Leia os comentários primeiro. Certo, então, Eunice Sarmento, obrigada por tudo. Daniela Bueno, obrigado por todo o compartilhamento de conhecimento, Deus te abençoe. Belkis Menezes, Deus te abençoe por dividir conosco esse conhecimento maravilhoso, obrigada. Gibran Dambrovski, sou de Penha, Santa Catarina. Oh. Participei do Fórum Espírita da CEIU. Em um dia triste, tuas palavras carregadas de amor e ensinamento foram um alento. Se possível, esse mês ainda vou aí te dar um abraço. Ô, tio Bran, então, meu querido, a não ser que você vai vir aqui na Nova Zelândia, eu acho que você não entendeu ainda, né? Eu estou aqui no domingo, estou no futuro e eu não estou no Brasil, já fazem 6 meses que eu estou aqui numa pesquisa, não é? Fazendo um trabalho aqui, desenvolvendo, né, em inglês aqui a nossa descoberta do JF, e um beijo no coração de você. Vai lá assim no CEIU, tem a Nice, tem toda aquela malta maravilhosa lá, e que bom que a gente é instrumento, a gente nem sabia disso, né? A gente é instrumento todo momento. Podemos ser julgados por muitos, mas o importante é o bem que a gente faça, não aquelas pessoas que se ressentem porque querem se ressentir. A pergunta, então, é do Leandro Kujawski. Existe obsessão nas habilidades e você pensar que não está sendo influenciado negativamente? Não, Leandro. Quando a gente contextualizou, principalmente o JF, a palavra habilidades, se você for buscar na língua portuguesa, não sei aí em Portugal, né, John, que está assistindo de Calda da Rainha, e outros que vamos assistir, a questão de habilidades, né, que é skills, né, skills, em inglês, skills. As habilidades, já está dizendo, é algo positivo, não tem nada de auto-obsessão, não tem nada de nada. Agora, as inabilidades é que são auto-obsessivas. Então, vocês que já fizeram ser psíquico 1, aí do Instituto de Evolução Humana de Blumenau, ou de Auckland, ou de outros lugares aí, de Brusque, ou de Indaial, se você buscar lá na sua apostila, no seu manual, né, como diz em Portugal, você vai perceber que tem as inabilidades ali. E são elas que, se tiver muito grandes, muito enormes, elas vão provocar uma auto-obsessão. As habilidades jamais. Agora, veja bem, se a gente pegar a questão 908 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta das paixões, que é o princípio elementar natural, quando ele exerce a vontade na 907, quando ele passa do limite, uma habilidade, se ela passar do limite, ela é uma coisa boa. Porque imagine você, o disponível, que tem a habilidade de ajudar pessoas. Se passar do limite, agora, se ela ajudar pessoas que não merecem, aí vem. Não é a habilidade que é ruim, como diz a questão 908 a 907 do Livro dos Espíritos. É o que eu estou exagerando da minha habilidade, ela se tornou uma inabilidade. Mas não é a habilidade que é ruim. Não é a paixão que é ruim, não é mal, que é o princípio elementar natural que está lá na questão 907 e questão 908 do Livro dos Espíritos. Mas o que eu estou fazendo é que acresceu a vontade. Tudo que é demais, seja na comida, seja no pensamento, seja em qualquer tipo, tudo que é demais, que passa dos limites naturais, elas são perniciosas e são realmente, de alguma forma, vai nos desagradar e vai desagradar a outrem, né? Então, como diz o matemático Pascal, já dizia, quando nós conhecemos a paixão de alguém, sabemos que o que agrada ou o que lhe desagrada. Isso é muito interessante. Agora, o que eu posso acrescentar aí nessa resposta, para nós finalizarmos a nossa live de hoje, é que Leandro Kujawski, todos que estão nos assistindo, seja agora, seja depois, é o que pode ocorrer nessa questão das habilidades, não é que elas vão ser auto-obsessivas, mas quando eu tenho uma habilidade de um raciocínio rápido como otimista, ou qualquer outra habilidade, e eu uso essa habilidade para ser melhor do que os outros, não é a minha habilidade que está fazendo ruim, é o que eu estou fazendo com ela. A habilidade não é
uma auto-obsessão. Mas o que eu faço da habilidade, como eu emprego ela, que eu posso empregar minha habilidade para o bem ou para o mal. Aí sim, é a escolha. É a questão da escolha. Todos os dias, da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, nós fazemos escolhas. Eu posso escolher acordar e dizer, que bom, gratidão. Todos os dias eu faço isso. Primeira coisa, quando eu abro os olhos, eu faço assim, gratidão por mais esse dia de vida. Pode estar gelado, eu posso até estar espirrando, mas eu estou dando gratidão. Agora já a pessoa precisa acordar. Ai, nem fala. Ai, esse sol na minha cara. Ai, tá aqui, agora passou um caminhão. Eita, que tá frio, desgraça. Olha o que eu estou vibrando já ao acordar, em vez de agradecer por abrir meus olhos, agradecer pela vida, agradecer por estar aqui com o Léo, agradecer por ter essas oportunidades, agradecer por eu ter o conhecimento, agradecer por eu ter conhecido o Espiritismo, agradecer por eu saber que existe vida depois da vida, agradecer por estar aqui com vocês, agradecer e celebrar, mesmo que partiu pessoas que eu amo e que eu amava, ou não, amava não, porque eu ainda amo, essas pessoas continuam vivas. Agradecer por ser você, agradecer por conhecer. Então, eu agradeço a você, agradeço ao Léo, agradeço. Um beijo no coração de todos e até daqui a 15 dias, se Deus quiser, ou daqui a 20 dias, estaremos de volta com nossa live, ainda com o tema Obsessão e Auto-Obsessão.